Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo que será objetivo, pragmático e funcional. E hoje, queridos, nós vamos tratar aqui do discurso do presidente Putin, presidente da Rússia, e a sua concepção teológica da guerra. Ele vai citar um versículo no momento da sua balbúrdia, né? Porque aquilo não passou de um discurso vazio, hipócrita, onde ele estava comemorando a anexação da Crimeia ao continente russo, Crimeia que foi passada aos ucranianos na época do Stalin e confirmado pelo presidente Nikita. Veja, os dois presidentes mais radicais da Rússia, né? O Stalin e o Nikita passaram aquela região para a Ucrânia. Então aquilo ali faz parte da Ucrânia já há muito tempo. Como eu estava outro dia assistindo até um jornalista contando a história, não são os russos que são ucranianos. Aliás, não são os ucranianos que são russos, como dizem o Putin. São os russos que são ucranianos, porque a Ucrânia é mais antiga do que a própria Rússia. Mas aqui nós vamos apenas analisar o texto bíblico que o presidente da Ucrânia usou, que é o texto de 1 de João, capítulo 3, versículo 16. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Então, a matéria diz: Putin cita a Bíblia ao defender invasão e dizer que está salvando a Ucrânia. Olha, o que o Putin está fazendo é um extermínio de pessoas inocentes. Nós estamos vendo pelos órgãos de imprensa, todos os órgãos de imprensa que estão lá mostrando, e eles não estão bombardeando território militar. Estão bombardeando escolas, estão bombardeando hospitais, estão bombardeando locais de habitação de civis. É o tipo de guerra que antes da Segunda Guerra Mundial era praticado esse tipo de modalidade. Atacava-se lugares populacionais para que o rei ou o governo daquele país capitulasse. Depois da Segunda Guerra Mundial, tratados internacionais foram feitos. E quando o Estado Islâmico quebrou esse tratado, por exemplo, na guerra da Síria, da Líbia, aquela região ali, o mundo foi para cima deles, tanto a própria Rússia quanto os Estados Unidos, ambos atacaram o Estado Islâmico, porque isso é inadmissível na nossa concepção atual. O civil nunca deve ser vítima de uma guerra propositalmente. E aí ele vai citar a Bíblia, e olha... Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem a ver com apologética, tem a ver com teologia. Olha a hipocrisia de Putin. Porque Putin, ele restaura o comunismo moderno na Rússia. E ele vai se estribar na fé dos russos, que nem o Stalin, nem o Nikita conseguiram evitar. Porque os russos são ortodoxos, ou católicos ortodoxos. E ele se diz um praticante desta modalidade de cristianismo, que é uma espécie de catolicismo um pouco melhorado. E aí o que acontece? Ele foi de uma hipocrisia, porque a Ucrânia, diferente da Polônia, é uma praticante dessa mesma fé, desse cristianismo ortodoxo. Então, a mesma linha teológica, religiosa, que os russos seguem, os ucranianos idem. Os poloneses já são católicos romanos, mas os ucranianos, a maioria deles, são ortodoxos, da mesma religião do Putin. Então, Putin, claro que você não vai me ouvir, nem vai saber que eu existo, mas se eu pudesse dizer alguma coisa a você, eu diria o seguinte: se a Polônia ou algum estado ou a OTAN tivesse atacado a Ucrânia e você tivesse entrado na Ucrânia para realmente ajudar os ucranianos, aí sim, vossa augusta pessoa poderia usar
o texto bíblico dizendo que estava salvando os irmãos, que estava salvando e protegendo os seus, o que não é o caso. Embora usar um texto desses, porque ali, olha o texto que João fala, dar a vida pelo irmão como Cristo deu a vida por nós. Cristo não atacou o Império Romano. Cristo não invadiu o Império Romano, que estava massacrando, escravizando os judeus da Palestina, ou os judeus da Judéia. Então Jesus não atacou-os, como queria Judas, por exemplo, ou os zelotas, por exemplo, queriam uma guerra sanguinolenta, de espada. Jesus não aceitou esse tipo de guerra. Então a Bíblia manda a gente amar o próximo como Cristo nos amou e deu a vida por nós. Então a gente deve cooperar com as pessoas pela salvação das pessoas, amando o próximo, a ponto de dar até a vida por eles. Agora, o que o Putin está fazendo está muito longe disso. Muito, mas muito. Então, assim, é lamentável que, diante de uma guerra sangrenta, desproporcional de forças, porque nós estamos falando de uma potência mundial, uma das maiores potências mundiais em armamentos, não só nuclear, mas de todo tipo, contra uma Ucrânia que assinou um tratado de desarmamento, entregou as suas armas nucleares, que a Ucrânia tinha armamento nuclear e tem até tecnologia para fazê-lo, mas para não irritar a poderosa Rússia, limitou-se a ficar só com o básico e agora está sofrendo esse tipo de coisa. Então, oremos pela Ucrânia e o Putin, se ele pensa que vai sair ileso dessa, não vai. Ele vai acertar as contas com Deus. Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, então oremos. E deixo aqui explicado essa desfaçatez do presidente Putin em usar um versículo bíblico que verdadeiramente ele não está vivendo. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou do nosso vídeo, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço!